Fala turma! Estamos em mais um Papo Vext com ninguém mais, ninguém menos do que ela, Liege. Essa mulher aqui tem história, gente. 6 anos de mercado imobiliário, a esposa do Júnior, a mãe da Lulu. Eu quero encher os dedos assim pra ela ter bastante filho pra eu... Mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho, todo mundo respeita muito aqui na Vext, porque a Liege, ela é uma das corretoras mais profissionais, e quando eu falo sobre profissional, eu falo sobre produtividade, cuidado com o cliente, cuidado com a empresa. Então essa conversa, ela vai certamente te ajudar muito, porque a Liege, quando começou no mercado imobiliário, hoje ela é fruto todo esse crescimento, de ter uma rotina de busca de conhecimento constante e tá sempre lendo livro, eu acompanho. Isso é importante porque um profissional do mercado imobiliário, ele precisa ser intencional, né, Liege? Ele precisa ser constante, e aqui é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre isso, então a gente vai falar sobre muita coisa. Mas eu quero começar, Liege, você cumprimentando a turma, mas contando um pouco da tua história. Que história é essa que tu já trabalhou até em presídio, mulher? Conta pra gente o teu histórico, conta pra gente um pouco do teu currículo, né? Você é formado em Direito e a gente tá muito curioso, muito empolgado para esse bate-papo aqui. Show de bola, obrigada primeiramente, João, pelo convite. Estou muito feliz e tenho certeza que essa conversa, além de muito produtiva, vai ser bastante divertida aí com a história que a gente tem para contar também. Então, eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, me formei em 2018 e antes aí como estágio durante a faculdade, trabalhei no presídio, fiz estágio dentro do presídio, foi uma experiência bem diferente para mim, mas era um ramo que eu gostava muito, então trabalhei no presídio, trabalhei na delegacia durante quase 3 anos também, então nesse mundo mais Olha quanto caótico, tempo a gente se conhece, eu não sabia disso. Olha só. E eu consigo identificar porque que a Liege, a bicha é bruta. Ela é mais bruta do que muito homem aí, cara. A bicha aguenta o tranco, ela dá pressão, a macharada se treme na base. Agora eu entendi, então eu vou mandar. Na hora que eu ver um cara meio assim, meio meia bomba, eu vou mandar lá pro presídio. Porque... Pode mandar. Essa aí é a fórmula. Exatamente. E aí finalizei trabalhando no escritório da advocacia quando me formei. E aí vim para Pissarras morar e aí entrei no mercado imobiliário e... Você era de caçador? Caçador. Que legal. Caçador. E aí, como muitos, entrei de paraquedas aí no mercado imobiliário e já há 6 anos estamos aí na ativa. Que legal. Você teve também experiência na parte de seguros, né? Sim. Esse foi breve, em vendas também? Foi na parte de administrativa ali. Legal. Na parte de seguro de... Então, em vendas, a primeira experiência foi direto no mercado imobiliário? Com vendas, sim. A minha família sempre foi empreendedora, né? Sempre teve mercado e tudo mais. Então, eu sempre tive esse contato a mais com vendas, né? Mas, enfim, de eu estar à frente, na linha de frente, foi o mercado imobiliário a primeira experiência. Sabe que esse é um objetivo que eu tenho quando o João Augusto, o João Bernardo estiver ali perto dos 12 anos, alguma coisa, que é a famosa barriga no balcão. Sim. Eu quero criar alguma coisa, tipo assim, um comércio, sei lá, qualquer coisa, não precisa nem dar lucro. Mas só para eles terem essa experiência de estar conversando com o pessoal, sim, de estar no dia a dia com pessoas, porque isso desenvolve muito, né, Liege? Muito. Isso te ajudou certamente? A minha família sempre teve mercado, né? Então, que legal. Desde realmente nasci dentro do mercado e a minha mãe teve mercearia, meus outros avós, por parte de mãe, também tiveram mercearias, que a gente chama lá na nossa cidade. E aí foi... Que bacana. Foi esse contato primeiro. Muito bom. E a Liege, ela é uma das integrantes do Vext Club, esse grupo seleto, relembrando que tem uma série de vantagens de estar dentro desse grupo, mas é alcançado por mérito, né? Então, são os 7 corretores que mais performaram no semestre e a Liege foi uma delas. Inclusive fez uma venda no finalzinho da gestação. Sim. Meu Deus do céu, a Lulu pulava dentro da barriga para vibrar. Uma baita venda, 8 milhões de reais, né, Liege? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e um pouco sobre, aproveitando esse gancho do histórico, desde quando você iniciou, os desafios que você passou como corretora, o que você viu que foi talvez a parte mais difícil do mercado imobiliário e você conseguiu ter uma virada de chave. Conta pra gente e depois conta sobre essa venda de 8 milhões. Show. Eu acho que os desafios para o corretor que está começando, ele sempre vai ser basicamente o mesmo, né? Principalmente quem nunca teve contato com o mercado imobiliário. Eu, quando vim para Pissarras e entrei no mercado imobiliário, foi 6 anos atrás, então quem conheceu Pissarras há 6 anos atrás... Mudou muito. Não tinha nada, né? Verdade. Então,
eu nunca fui uma pessoa que tive muito relacionamento fora, então eu tive que começar realmente do zero com aquela lista telefônica, né? E fazendo os contatos via telefone, porque eu não tinha uma rede de relacionamentos com potencial para estar, né, investindo no mercado imobiliário, como muitas vezes tem essa vantagem, digamos assim, né? Então foi bem do zero mesmo, foi algo que foi construído e foi algo que eu entrei para ver se ia dar certo, né? Como muitos, vamos ver se vai dar certo, né? Não dá certo, vamos virar corretor, né? Então, para mim foi bem desafiador no início, até por conta do momento, né? Eu entrei em 2019, basicamente, 2020 veio a pandemia, então foi aquele... Caramba! Né, no olho do furacão. Agora lascou, né? Agora vamos quebrar tudo, enfim, foi totalmente ao contrário. Graças a Deus o mercado aqueceu de uma forma absurda. Verdade. Então, foi esses mini desafios, né, que foi criando nesse início, então, mas também já criou aquela casca, né? Que legal. Já entrou no fogo, já digamos entrou no fogo, assim, né? Exatamente. E esse dia a dia do corretor, Liege, o que percebeu assim, porque, vamos lá, né? Basicamente, a grosso modo, o corretor que não tem uma carteira de relacionamento, porque é bem parecido com a minha história também, porque quando eu iniciei lá em 2013, eu não conhecia ninguém que fosse o cliente potencial para o produto que eu vendia. Malemar, o meu relacionamento comprava minha casa e minha vida, né? Então era bem simples assim, mas a grosso modo, um corretor ele inicia com o mesmo objetivo, com a mesma construção de primeiro trabalhar bem forte na prospecção, buscar clientes potenciais para aquele produto que você vende. Depois tem a parte onde você vai evoluindo em negociação, em mesa mesmo, né? E depois a parte do pós-venda, quando você começa a construir essa esteira de vendas, né? E a gente sempre fala aqui sobre construir um ativo no mercado imobiliário, né? Em várias reuniões a gente tem aqui os treinamentos, a agenda da Vext, que depois a Liege vai poder falar um pouco também o que isso gera de vantagem para ela com relação à rotina produtiva das reuniões, treinamentos. Agora mesmo a gente está gravando, segunda-feira, 8h45, em todas as equipes, seja Balneário Piçarras, seja Joinville, hoje a gente está gravando em Piçarras, elas estão tendo a primeira reunião da semana com o cronograma, com o tema que gera uma ativação para a semana. Depois a gente tem as rotinas de treinamentos de vendas, reunião com a diretoria, reunião de números, enfim, tudo isso para poder construir um profissional forte mesmo para ele ter essa produtividade. Exato. Mas olhando a grosso modo, Liege, entre prospecção, a parte de negociação e fechamento e o pós-venda, o que para ti foi assim o maior desafio nessa transição e evoluindo profissionalmente nessas competências, né? Sim. Eu acho que a prospecção, como não se tinha outra direção, outra opção, foi o mais fácil, entre aspas, porque eu não tinha um plano B, né? Então, ou era aquilo que eu tinha que fazer naquele momento. Então, para mim foi mais natural, porque não tinha outras... O online naquela época não era tão forte, na internet, era mais realmente o tete-a-tete e o telefone, né? O patrocinado hoje em dia que a gente tá mal acostumado. Naquela época nem tinha tanto, né? Era lista fria e... Exatamente. Então fazer essa transição pra sentar na mesa, fechar negócio sozinho, também foi bem bacana, porque eu tive um acompanhamento muito próximo do Maicon, então a gente sabe que o Maicon é fantástico nessa parte de mesa. Exatamente. Então eu tive esse professor, digamos, muito próximo, tive essa vantagem, né, de ter o Maicon ali junto comigo. E a parte do pós-venda, aí eu comecei a trabalhar mais o pós-venda, que começou a gerar muita venda da minha própria carteira. Que legal. E aí quando isso começou a acontecer, aí eu falei, opa, tá aí uma virada de chave, né? Vou começar a trabalhar mais essa parte da minha carteira, que tá me gerando, né, bons frutos. Uma recorrência em vendas, então a gente vai aprendendo aos pouquinhos, que né? Legal. O que realmente vai dando certo e tudo mais. E sobre a venda ali dos 8 milhões que a gente estava falando, é justamente essa questão da gestão de carteira, porque foi um cliente que foi trabalhado durante muito tempo, e ele... Por curiosidade, quanto tempo, Liege, mais ou menos? Quanto tempo? Alguns anos, tá? Alguns anos. Foi alguns anos, mas valeu a pena. Então, que legal. Compensou, né? Compensou o time do negócio, né? Mas foi um cliente que foi trabalhado, foi oferecido outras coisas, não era o momento, mas devido a essa administração, a gente sempre tá CRM, né, a importância da utilização do CRM também, eu sempre trago isso, para conseguir ter essa gestão dos clientes, porque é impossível, eu sei lá quantos clientes eu tenho na minha base hoje,
1.000 e poucos clientes, Sim. é humanamente impossível você conseguir administrar Exato. e saber direcionar essas oportunidades sem ter um robozinho ali trabalhando para você, que é o CRM. Então, devido a essa administração de CRM, essa venda de 8 milhões acabou acontecendo também por conta dessa administração de oportunidades. Né? Legal, legal. E a gente sempre vê que a Liege aqui na Vext, ela já ajudou a formar outros corretores e fez justamente esse papel da passagem de bastão, né? De estar na mesa fazendo negociação para pessoas que ingressaram no mercado imobiliário, mas não têm experiência ainda de negociação. E aí o cliente, o corretor, ele prospecta, o corretor que está iniciando, e a Liege garante a negociação, o fechamento. E aí eu queria que tu falasse um pouco, Li, como é que tu percebe essa questão da evolução do corretor? Por que o nosso mercado tem tanta gente que tenta ingressar, mas poucos de fato prosperam? A gente tem uma vantagem muito grande aqui na Vext, porque é muito mais do que a lei de Pareto, que é 80% traz 20% do resultado, 20% traz 80% do resultado do faturamento da empresa. Sim. Aqui é muito mais, né? Se a gente for pegar nem o Vext Club, que são 7, mas os 10 mais, que a gente teve a confraternização esses dias ali na Praia Brava, são muitos corretores bons que vendem bastante o ano todo. Por que alguns corretores, quando a gente olha a nível geral no mercado, eles não conseguem ter essa virada? Eles não conseguem, de fato, construir uma carreira no mercado imobiliário. Poxa, é um mercado que paga as maiores comissões, lógico, a gente trabalha com o produto mais caro da prateleira. Tu tem uma vantagem em termos de ser autônomo com gestão de tempo, tá mais livre do que o modelo CLT, o modelo tradicional. Mas por que pouca gente consegue ter resultado, na tua opinião, Liege? Eu acho que muito, claro, tem diversos motivos e diversas histórias, né? Mas eu acho que um dos pontos principais é que muita gente entra no mercado imobiliário tendo um plano B lá fora. E eu acho que isso já gera algo na tua cabeça que, se qualquer impeditivo que tu tiver no meio do caminho, vai ser um motivo para tu parar, desistir e abandonar, entendeu? Então eu vejo muito que o pessoal às vezes vê a profissão do corretor de imóveis como um escape, certo? Mas tem sempre um plano B, se não der certo aqui, lá, entendeu? É como se fosse a chance dele de dar uma alavancada, mas pode dar errado e ele tem um plano B. E tá tudo certo e vida que segue, né? Então eu acho que isso foi um dos pontos que me fez continuar no mercado imobiliário, eu não tinha um plano B. Legal. Ou era fazer dar certo aqui, ou era fazer dar certo aqui. Então eu e o Júnior temos uma história bem intensa, né, nessa parte. Quando eu entrei no mercado imobiliário, a gente teve vários acontecimentos, enfim, e tudo mais, então a gente não tinha outra escapatória, tinha que fazer aquilo dar certo. Então, a partir do momento que você entende que é aquilo que você quer e você tem que fazer dar certo, o plano B não existe, então aí vai. Senão qualquer pedrinha no sapato, tu vai parar e vai ser um motivo para desistir. Muito bom. E Oli, eu queria te perguntar sobre a Vext, né, porque você é uma pessoa especial na nossa história, né, você e o Júnior, na história da Vext, porque a gente literalmente começou lá na Casa 4, Sim. que era a casa onde a Liege e o Júnior moravam, e foi um momento bem desafiador na época. A gente não tinha ainda nada assim definido com relação à estratégia da empresa. Literalmente a gente pegou na mercearia lá cartolina, caneta e canetão e começamos a desenhar os primeiros planos da Vext, e a Liege fez parte disso, como outros corretores que estavam lá naquela época. Tem até hoje a foto que a gente compartilha. Sim. Mas o que você, olhando assim 2 anos e quase 3 anos que a gente está agora, 2 anos e 8 meses, mas que mais gera valor para a Liege fazer parte desse ecossistema, continuar na Vext, né? Porque é normal, é comum essa questão de muitas vezes o corretor ele querer caminhar com as próprias pernas, e tá tudo certo com relação a isso, mas a nossa busca ela é constante em criar um ecossistema que faça esse profissional ele ser literalmente esticado, né? Ele alavancar de uma maneira mais rápida e mais assertiva, mais segura do que se ele caminhar sozinho. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esse ecossistema da Vext. O que para ti mais agrega valor na tua vida? Eu acho que a Vext em si, como tu falou, nasceu dentro da nossa sala, da nossa casa, então além, obviamente, da admiração profissional, da admiração, enfim, tu, o Maicon, o Leonan ali, né, o Maicon, vocês começaram bem no início da Vext ali, tem esse apego, né, também sentimental, digamos assim. Eu e o Júnior nascemos dentro da Vext, então
a gente tem um carinho absurdo, né, pelo ecossistema da Vext, então a gente conseguiu ver desde a sementinha, né, quando a semente nem existia, na verdade, o nome Vext não existia, as ideias não existiam, o sonho era uma cartolina realmente... Você lembra os nomes que a gente pensava? Sim, vários nomes aleatórios, né, até que a gente chegou no Vext, então... a Vext agregou não somente na minha parte profissional, mas agrega também na parte familiar, né? Vocês têm conhecimento disso, tenho plena certeza de que agrega no ramo familiar também. Então, vai muito além, eu acho, que de só uma empresa, assim. Isso, para mim, é algo que não tem preço. Né, você poder se sentir em casa estando aqui ou estando realmente em casa, né? E agora com a Louise em casa, eu tô em casa, tô trabalhando de casa, mas eu me sinto ainda dentro da empresa, então é um ecossistema assim, é muito gostoso, né? É algo que realmente tem coisas, obviamente é uma empresa, tem fins lucrativos, mas tem coisas que o dinheiro não paga. E pra mim isso vale muito, né? Que então, pra mim isso faz total diferença. Que legal. A gente é muito grato de ter você e o Júnior junto com a gente, sim, porque certamente toda essa construção, né, tem muitas pessoas pra gente poder literalmente agradecer e honrar que estão com a gente desde o começo da Vext. Sim. Mas eu queria que tu aproveitasse para poder falar, e hoje é você aqui que é a nossa convidada, né? Mas eu queria que tu aproveitasse para compartilhar, falou sobre a filha, fala sobre a Lolo, com relação a outras mulheres que podem estar ouvindo a gente agora, né? O desafio da maternidade junto com o mercado imobiliário, como é que você está administrando isso? Hoje você veio para cá gravar, o Júnior ficou cuidando da Lolo, que eu sei. E como é importante essa parceria, eu admiro vocês muito como casal, assim, porque vocês são muito parceiros um do outro, então tem que ter literalmente essa visão, senão não dá certo, né? Porque a gente trabalha, o corretor ele trabalha na folga dos clientes, trabalha no final de semana, no feriado, então você tem que ter uma maturidade para gerir tudo isso, né? Muito grande. E a maturidade é mais emocional mesmo, por conta de tu querer equilibrar tudo, né? Porque você quer ser mãe, você quer ser empresária, você quer ser esposa, você quer ser dona de casa, tu quer ser tudo, né? Então eu acho que essa parte, obviamente, o auxílio do Júnior faz total diferença, né? Para que eu consiga equilibrar o máximo possível dos prazos, porque é impossível equilibrar tudo, não existe essa possibilidade de estar tudo linear. Mas essa questão, volto pro CRM de novo, CRM me ajuda assim de uma forma absurda, porque ele literalmente a tua base, ele né? Ele é minha base de trabalho há muitos anos já, né? Desde o primeiro contato que eu tive com o CRM, pra mim eu não consigo, se tirar o CRM acabou-se, e aí já acabou, não tem mais. Olha o quanto é importante isso, gente. Essa parte do CRM hoje ela tem me ajudado muito, porque eu consigo administrar todos os clientes mais urgentes, os intermediários, os que tem que ir alimentando só, né, durante um tempo aí para futuros negócios. Então o CRM tem me ajudado muito em casa, porque aí eu tiro um horário do dia ali, né, Luiz dormindo, enfim e tal, administro o tempo com ela, vou pro CRM e faço o que tem que fazer. Legal. Então eu consigo me tornar produtiva mesmo estando em casa nesse período, ela tá com 3 meses agora, então ainda é totalmente dependente, né? Então a gente fica nessa administração. E a gente, por ser mãe de primeira viagem, então também é tudo novo. Sim. Então, mas tá sendo um desafio maravilhoso, assim. A gente não vê a hora de voltar, mas também fica nessa... Logo tá ela e a Cecília, assim, brincando, novinha, né? Botar no canguru e voltar a trabalhar aqui, né? Ei, ô Liege, mas olha só, aproveitando, eu acho que isso é legal. E o tema desse Papo Vext, a gente vai falar sobre CRM, porque a Liege, ela é profissional mesmo nessa parte, que é o que a gente mais prega sobre o CRM aqui internamente na Vext, porque muitos corretores olham para o CRM como se fosse como se ele estivesse trabalhando pro CRM, quando na verdade a virada de chave acontece quando você coloca o CRM para trabalhar para ti, né, Liege? Exatamente. Ontem, inclusive, eu comentei contigo antes da gente iniciar aqui que eu encontrei um dos teus clientes, né? Tava almoçando lá com a Jéssica Família lá e encontrei um dos teus clientes, daí eu conversei com ele um tempinho, daí ele já na mesma hora, a Liege, nasceu a bebezinha, eu tenho que ir lá visitar. Deu pra ver o brilho no olho dele, falando de ti. Então vai além de um relacionamento profissional. Exato. Vai além daquele relacionamento que o profissional às vezes tende a ser mais frio. Né? Então como que você conseguiu acessar hoje no teu resultado geral de vendas, tem uma representatividade bem grande de venda recorrente para cliente que já está na carteira. Sim. Como é que você consegue fazer toda
essa gestão, além do CRM, de pessoalizar mais essa relação? Eu acho que isso vem muito de mim mesmo, assim, sabe? Eu não consigo ser fria e calculista num negócio só. Então, é claro que tem clientes que dão mais abertura, tem clientes que não, mas eu criei amizades com muitos clientes. Amizade de amizade mesmo. De às vezes eles virem para Pissarras pra gente comer, Que tomar legal. alguma coisa, só para isso. E voltar para casa deles e tá tudo certo. Legal. Então, eu sempre dou exemplo, né? O Celso é um deles, tem um casal de Curitibas que, meu Deus do céu, ela fala que eu sou filha dela e tal, ela sempre vem, traz presente, legal. a gente come, eles sempre estão junto com a gente, junto com o Júnior também, criou uma legal. amizade muito legal com eles. Então eu acho que vai muito além de negócio, né? A gente cria essa amizade, mas é algo realmente genuíno, né? Isso que é legal. Que bacana. E a gente trabalha com propósito, né? Porque Exato. seja para investimento, para moradia ou para veranear, a gente está literalmente sendo um intermediador de sonhos, né? Exato. A gente está cuidando de um momento muito importante da família, então isso exige uma confiança e um profissionalismo muito grande, né? A conversa está muito boa ali, mas a gente tem que se despedir e eu queria que você desse uma mensagem final para quem está do outro lado da câmera, para você que talvez seja a Liege de 6 anos atrás, Exato. que está começando no mercado imobiliário agora, que está iniciando, que tem esse sonho, que vê essa conversa aqui no Papo Vext e pensa, pô, um dia eu vou ser igual a Liege, como a gente tem corretoras lá em Joinville que te admiram muito. Legal. Olha pra história da Liege, meu, eu quero ser igual a Liege e tal, então isso é muito legal, a gente vibra junto. Mas que conselho você poderia dar para quem está começando agora no mercado imobiliário? Abandona o plano B. Eu acho que esse seria o principal. Se você tiver um plano B, não adianta nem entrar. Eu acho que foca no teu objetivo, vai entrar no mercado imobiliário, queima o barco, que a gente fala, né? Queima o barco, plano B não tem e foca no teu objetivo que vai dar certo. É um mercado extremamente promissor e extremamente próximo. Maravilha! É isso aí, gente. Encerramos mais o Papo Vext. Certamente nós teremos outras rodadas dessa com a Liege. Liege, quero te parabenizar. Você é uma pessoa que a gente tem uma admiração, um carinho. Obrigada. E mais do que isso, né? Uma relação já de amizade. Eu admiro muito você, o Júnior. A Vext te admira muito. Obrigada, recíproco. Isso aqui vai ser uma... A bicha é líder, tá? Ela é porreta. Vai Deixa vir, passar vai uma vir. fase, ela vai pra outro estágio, logo. Outro nível. Obrigada, João. Deus abençoe o Júnior e a Lolo, tá bom? Valeu, turma. Até o próximo Papo Vext. Tchau, tchau.